Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Sandra Pugliese e aqui no meu canal nós falamos sobre alfabetização. Hoje, na verdade, eu não vou falar sobre alfabetização, mas eu vou falar sobre o uso do caderno na escola, porque essa é uma pergunta que eu recebo demais. Então vamos lá, vamos ver esse vídeo falando sobre o uso do caderno. Antes de eu começar esse vídeo, é importante eu dizer que tudo que eu falo sobre alfabetização e desenvolvimento da linguagem está baseado em pesquisa. Eu tiro essas informações de pesquisas científicas. No entanto, a aula de hoje é não é nada baseada em pesquisas, são observações, são coisas que eu fiz na minha prática e ouço de outras professoras que são boas, tá? Então aqui é mais a minha opinião, tá bom? Então vamos lá. Tipos de caderno. O que eu penso sobre isso? O tipo de caderno ideal para usar com as crianças pequenas é esse caderno aqui de brochura, tá? Porque o que acontece com o caderno de espiral? As crianças pequenas, gente, eles passam a mão por cima da folha e puxa daqui, puxa dali, as folhas começam a cair. Quem já trabalha com a educação infantil, né, com 5 anos ou primeiro ano do ensino fundamental, sabe muito bem que isso acontece, tá? No caderno de brochura, isso é mais difícil de acontecer, porque essa folha ela é mais segura aqui, não é tão fácil da criança arrancar. Então, eu prefiro utilizar o caderno de brochura para as crianças que estão ainda aprendendo a ler e escrever e estão aprendendo a usar o caderno. E quando a gente dá o caderno para a criança, a gente precisa fazer com que ela entenda algumas coisas sobre o uso do caderno. Por quê? Porque a criança não sabe, nós não podemos acreditar que alguém já ensinou isso para ela. É nossa função, profissionais da educação, da alfabetização, ensinar isso para a criança, tá bom? Então vamos lá. O que nós precisamos ensinar? Primeiro, elas precisam entender as folhas, tá bom? O que são essas linhas? Como usar? Olha, eu começo a usar aqui, tá? Desse ladinho aqui, dessa linha vermelha, nós vamos sempre começar desse lado, né, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Quando eu começo a escrever, né, os textos, eu tenho que dar um dedinho ou dois, né, que é o parágrafo. Então, a professora pode fazer algumas marcações na lousa, quando eles tiverem que dar dedinho, né, põe, por exemplo, põe uma estrelinha, duas estrelinhas, estrelinha eles sabem que é colocar um dedinho para dar um espaço. A direção da escrita, que eu já falei, né? E o que acontece quando acaba a folha. Então, as crianças têm que saber que eles vão usando, de vez em quando eles não pulam linha, de vez em quando eles têm que pular linha. Isso tudo vai ser com as suas marcações, que eu vou mostrar daqui a pouco como fazer, tá bom? E o que acontece quando acaba a folha? Quando acaba a folha, eu não posso virar a folha e começar na outra, eu vou usar atrás, tá? Eles têm que entender que eu não posso só usando a primeira folha do caderno. Quando eu viro a folha, eu uso a parte de trás da folha que eu já usei, tá? Isso a gente precisa explicar para as crianças. E como que eu gosto de registrar as atividades, né? Olha, eu odeio cabeçalho. Odeio porque a criança de 5, 6 anos, ela tem que ficar lá copiando geralmente um cabeçalho que é gigantesco, ela não entende nada de letra, ela não sabe ler e escrever, ela tem que ficar olhando assim, olha, onde que eu parei? Olha lá, escreveu, né? Escola estadual. Quando ela vê, ela já se perdeu. É só aquele monte de letra, aquele monte de sílaba, ela não sabe onde está. Aí ela tem que começar a conferir. Ah, a criança demora 1 hora para começar a copiar um cabeçalho de 2 linhas. Não me admira que ela demora 1 hora para copiar um caderno de uma cabeçalho de 2 linhas, né? Porque é muito difícil. Imagina, gente, um texto lá de 2 linhas na lousa, escrito em japonês, com aqueles caracteres que a gente desconhece. Eu não sei se eu faria em 2 horas, porque é difícil. Primeiro que eu não sei fazer aqueles caracteres. E segundo, eu não entendo a ordem entre eles, eu não entendo porque um tá atrás do outro, eu não sei como eles se conectam para formar as coisas. Eu tenho realmente que olhar um por um e riscopiar. Isso é muito difícil, tá? Então, quando a gente para pensar nisso, olha o que nós estamos pedindo para as crianças. É muito para as crianças que estão chegando na escola, né? Quer fazer cabeçalho a partir do 3º ano, onde eles já escrevem super bem? Tá ótimo, porque eles não precisam nem olhar na lousa, eles vão fazer isso em 5 minutos. Agora, fazer com 5, 6 anos, até no 2º ano, eu acho judiação, não precisa, tá?
O que que eu faço? Coloco a data, tá? Coloco as datas e eu coloco sempre assim, quando é para pular a linha, eu faço uma marcação, tá? Eles já sabem que quando tem essa marcação, eles pulam linha. E se eles quiserem fazer a marcação no caderno deles, eles podem também, se não só pulam a linha. Aí eu coloco o título da atividade, né? Letra A, uma coisa bem simples, não precisa ser nada complicado, tá? E aí vocês vão fazer ali a atividade do dia. Eu gosto muito de fazer colagem, não tem para que fazer cópia da lousa com essas crianças, porque imagina, se a gente tá tendo dificuldade para eles copiarem um cabeçalho de 2, 3 linhas, imagina um texto de 4, 5. É muita coisa para criança, tá bom? Então façam atividades muito em folhinha agora no começo do ano e quando vier para o caderno, uma coisa assim bem fácil mesmo, que eles não precisam ficar muito tempo lá registrando, porque a criança não vai aprender nada copiando da lousa, tá bom? Agora você faz a atividade na folhinha que é colar aqui, tá tudo bem. E outra coisa que eu acho que também bacana fazer é o separador de tarefas. Então eu fiz até essa tarefa aqui, põe uma linha lá para separar. Uma coisa legal também de separar é com ondas, assim, né? Linhas que são ondinhas, linhas que são círculos, porque isso também vai ajudar já no desenvolvimento da coordenação motora, né? Fazendo a ondinha assim. Então você escolhe, pode ser uma linha reta, eu passava uma linha reta com uma régua, tá? Podia, é bem simples. Quem queria fazer coisa caprichadinho também podia. O importante é saber que precisa separar as tarefas para o caderno não ficar muito bagunçado. Mas, gente, olha, o meu caderno é basicamente isso, tá? Eu prefiro muito mais trabalhar as capacidades cognitivas da criança com brincadeira, com leitura, com algo que vale a pena para que ela realmente aprenda, do que com cópia, tá? E cabeçalho é cópia. E é basicamente isso, tá? O uso do caderno não é muito complicado. E no começo, eu já tive criança que eles escreviam com uma letra gigantesca, né? A letra ocupava metade da folha. E eu, meu Deus do céu, que letra grande. Mas a criança não tinha noção nenhuma de espaçamento, de coordenação motora no primeiro ano do ensino fundamental. Aí não adianta também ficar dando caderno, né? Então é melhor dar algumas atividades de coordenação motora quando você percebe que a criança ainda precisa desenvolver essa coordenação motora fina, tá? E para que eles consigam fazer, que caiba uma letrinha aqui na linha, tá? É muito normal no começo a criança usar talvez 2 linhas para fazer as letras, mas eu não acho isso um problema, tá? O importante é ir falando para eles diminuírem o tamanho com o tempo, para que eles possam fazer caber aqui a letra numa linha, tá? Mas é isso, gente. Essas são as dicas, assim, básicas sobre o uso do caderno. Espero que tenha ajudado, que tenha contribuído com vocês com as minhas opiniões sobre o caderno. E é isso. Eu tenho também uma conta no Instagram. Se você não conhece ainda, é alfabetização_fônica, e lá eu posto muitas dicas de brincadeiras, atividades, jogos para o dia a dia da sala de aula. Então, se você não me segue lá, vai lá e me segue, tá bom? Eu vejo vocês a semana que vem, num próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!